Glória a Deus, amém? Já queriam ir almoçar, era? Já se comia qualquer coisinha, não? Glória a Jesus, teremos tempo para isso também. Eu costumo dizer que, aliás, e digo isso, ainda bem que ele não está aqui a ouvir, nem sei se não deve ouvir, ele não deve ouvir, ou não deve vir a ouvir o que eu estou a dizer, mas eu costumo dizer ao meu pai que há pessoas que vivem para comer, há outras que comem para viver. Não sei de que lado é que tu estás. Eu tento comer para viver e não viver para comer. Se é que me entendes. Há pessoas que eu conheço, não é? Todos nós conhecemos, que o ventre te faz uma pressão tremenda. Ficam desnorteados quando a fome começa a vir. Já não conseguem funcionar, não conseguem pensar. Revoltam-se, iram-se, simplesmente porque o ventre tem o controle absoluto sobre a sua mente. E estes estão na iminência de estar naquela condição, viver para comer. Glória a Jesus, a comida faz falta a todos, amém? E acima de tudo a comida espiritual, que é a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu digo isto porque eu acho que desenvolvi esta característica, não sei porquê, não é boa, não é salutar. Posso dizer que ontem a primeira coisa que meti à boca era não sei, a Carla se calhar pode-me ajudar, não sei para aí 10h30 da noite. E não sei, estou acostumado a isto, claro que isto não é salutar, claro que isto um dia mais cedo ou mais tarde pode trazer-me problemas de estômago, mas às vezes passo muitas horas sem comer. E por um lado é bom porque não interfere, tenho que fazer aquilo que tenho que fazer e a fome não... Mas pelo contrário, às vezes... E quando o tempo vai, a idade aumenta, eu tenho essa consciência, posso ter problemas. Ontem alguém me dizia, tu poderás ter problemas graves no futuro. Eu sei que eu posso, mas enfim. Glória a Jesus. Vamos orar. Pai, nesta manhã, Senhor, que a Tua palavra, a qual Tu já de antemão a trouxeste até nós, graças, Senhor, por aquilo que já aqui pudemos ouvir, escutar. Graças pelo louvor, que é também, Senhor, a manifestação da Tua vontade e da Tua palavra. Senhor, graças pelo Teu Espírito Santo, graças, Senhor, pelos irmãos aqui presentes, por cada pessoa, por cada vida, graças pela Tua Igreja Universal, graças por este ministério, por aqueles que te servem por todo o mundo, graças pelos nossos líderes, Senhor, e graças nesta manhã por podermos estar aqui em Teu nome, Senhor, porque em Teu nome, Senhor, nós podemos fazer coisas, Senhor, mas fora de Ti nada podemos fazer. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Jesus. O título da mensagem é Uma Grande Distância. Uma grande distância. E às vezes uma grande distância, tu podes considerar algo ser uma grande distância, tu consideras uma distância para ti ser uma grande distância, sei lá, por exemplo, tu ires do Lorel a Carcavelos é uma grande distância. Eu posso ter um conceito diferente, eu posso achar que ir do Lorel a Carcavelos não é uma grande distância. É uma distância, ou é uma média distância, ou é uma pequena distância. Eu posso ter um conceito diferente do teu. Ir daqui a Madrid, tu podes considerar que é uma grande distância, mas eu posso considerar que não é uma grande distância. É uma média distância, uma pequena distância. Eu posso considerar que ir daqui para casa é uma grande distância e tu podes considerar, não, ir daqui para casa, para a zona do Lorel, para a zona onde a gente vive, não é uma grande distância, mas eu posso considerar que é uma grande distância. Portanto, a distância, e por isso o título da mensagem, Uma Grande Distância, não sei se a Débora pode exatamente, uma grande distância, e está bem escrito e tudo, hein? Glória a Deus. Uma grande distância, lá com o chapelinho no A e tudo. Uma grande distância. O chapelinho é por causa do sol, agora estamos em tempos. E eu gostaria de recorrer a uma passagem bíblica onde realmente nós identificamos aquilo que na verdade é uma grande distância. Em termos naturais, físicos, humanos, as distâncias são grandes ou pequenas dependendo para quem olha para elas. Amém? Imagina-te há algumas décadas atrás, quando o primeiro homem foi à Lua. Quem é que foi o primeiro homem a ir à Lua? Armstrong. Dizem, não é?
Eu tinha um tio que dizia que aquilo era tudo fantochada. Que aquilo era um sítio qualquer com areia e eles meteram lá. Ainda a televisão era a preto e branco. Ele não acreditava que o homem tinha ido à Lua. Essa mesma pessoa não acreditaria jamais que hoje pudéssemos comunicar por telemóveis, abençoar-nos por telemóveis, dirigir boas palavras por telemóveis e também o contrário, usar os telemóveis para outras coisas e as redes sociais. Quem poderia hoje dizer, naquele então, que poderíamos estar a viver este tempo de evolução? Se bem que, para nós, evolução deveria ter que ver com a evolução do nosso coração, amém? Com a maturidade da nossa vida, com a forma como nós lidamos com as situações, com a forma como nós nos posicionamos na vida, poderia dizer na igreja. Na igreja normalmente posicionamos-nos, se o apresentador, aquele que dirige o culto, diz posicionem-se de pé, posicionamos-nos de pé. Se o apresentador diz posicionem-se sentados, posicionamos sentados. Mas não é este tipo de posição que eu me quero referir, é a posição do teu coração, do meu coração, relativamente àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? E na verdade, a passagem que eu queria transmitir, ela fala de uma distância, e essa sim eu creio que é uma grande distância, eu creio que, não querendo exceder-me no tempo, e por isso eu não tenho muitos versículos para compartilhar, porque já sei que quando aponto muitos versículos, depois não consigo resistir a compartilhá-los todos. Então, eu gostaria que abríssemos as Bíblias no livro de Lucas, capítulo 16, e há uma história que é, vamos dizer, é subejamente conhecida, por todos nós, creio. Mas, quiçá, de alguma maneira, é alguma história que nos deixa um pouco confusos. Porque a palavra de Deus diz que, para entendermos aquilo que a Bíblia diz, e creio que no último domingo em que compartilhei aqui acerca do Espírito Santo, falámos um pouco acerca disso, da revelação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem para nos revelar quem é Jesus. Vem para nos guiar em toda a verdade, na palavra. E se tu não tens o Espírito Santo, é evidente que há muitas coisas na Bíblia que vão te fazer sentido, mas provavelmente a maior parte das coisas na Bíblia não te vão fazer sentido nenhum. Porque diz que a palavra de Deus, ela não se discerne naturalmente. O homem natural, o homem sem Deus no seu coração, o homem sem revelação de Deus na sua vida, provavelmente não vai entender patavina do que aqui está escrito. Amém? Não sei se concordas comigo. E por isso não devemos estar tão preocupados em saber toda a Bíblia, em ler todos os livros, mas um pouco mais preocupados em saber quem é Jesus. Amém? E sabendo quem é Jesus, e recebendo revelação de Deus, de quem é Jesus, por meio do seu Espírito Santo, então diz que Ele, já vimos isso nesse domingo em que eu compartilhei, Ele nos revelará todas as coisas. Tudo aquilo que tu precisas de saber, tu vais saber. Há muitas pessoas que passam etapas da sua vida muito inquietas porque não sabem o que é que vai acontecer. Andam inquietas. O que é que vai suceder? Quando é que vai chegar a esta situação? Quando é que eu vou atingir aquele objetivo? Quando é que eu vou fazer? Estão inquietas. Estão inquietas. Porquê? Porque estão a discernir a sua vida e os passos que Deus quer dar na sua vida, estão a discernir de uma forma natural. Não aprenderam ainda a descansar no Senhor. Não aprenderam ainda que o mais importante é dar espaço para que Deus possa ir mostrando, ir revelando a sua vontade. Amém? Por isso a ansiedade é uma coisa tremenda. A ansiedade pode provocar uma grande distância entre nós e o plano de Deus. A ansiedade. E há pessoas ansiosas no nosso meio. E a ansiedade, todos nós somos ansiosos. Todos nós temos um quê de ansiedade. Eu creio que todos nós temos um quê de tudo. Não sei se me entendes. Amém? Todos nós temos um quê de orgulho. Todos nós temos um quê de ansiedade. Todos nós. Por que não? Por que não dizer? Por que não afirmá-lo? Por que não reconhecê-lo? Mas uma coisa é ter um quê disto, daquilo ou do outro. Outra coisa é que esse quê comande a nossa vida.
o nosso coração. Amém? E, portanto, essa é a obra de Deus. Deus quer ir revelando a sua palavra para nos ajudar a ser mais espirituais. Amém? Mais espirituais. Confiar mais em Deus, saber esperar em Deus, não permitir que as distâncias possam aumentar. Muitas vezes as distâncias aumentam porque somos nós que as provocamos. Somos nós que as provocamos. Então, mas diz a Bíblia lá no livro de... Vocês já leram todos, não é? Enquanto eu estou a falar, vocês já foram ao livro Lucas, capítulo 16. Eu acho que este micro está muito alto, ou então está a fazer aqui muito... Não sei se é para fora, estou a ouvir bu, 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 bu. Não sei, Tony. Hã? Assim? Não, eu falo sempre assim, não costumo fazer este bu, bu, bu. Havia um certo homem, do versículo 19 em diante, capítulo 16 de Lucas, havia um certo homem rico. Disse Jesus estava a explicar esta parábola. Havia um certo homem rico, que se vestia elegantemente e vivia todos os dias no prazer e no luxo. Aquilo que todos nós gostamos de viver, não é? No prazer e no luxo. Não, aqui estamos na igreja, aqui ninguém deseja viver no prazer e no luxo. Um mendigo, olha agora o oposto, um mendigo chamado Lázaro, diz a Bíblia que cheio de doenças, dizia Jesus, um mendigo chamado Lázaro cheio de doenças, costumava estar deitado à sua porta, à porta do rico, e bem desejava comer ao menos as sobras da mesa desse rico, mas só tinha cachorros, e não era daqueles com salsicha. Não era cachorros quentes. Era cachorros de 4 patas. E tinha cachorros que vinham lamber-lhe as feridas. Tal era a desgraça deste homem. Por fim, o mendigo faleceu. Era irremediável. Assim como toda a gente um dia tem que partir. Diz que o mendigo faleceu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Curioso. Também o rico morreu, porque isso ao fim e ao cabo está destinado a todos. Todos os que estamos aqui nesta sala, não vai cá ficar ninguém para semente, porque nós não somos de boa semente. Também o rico morreu e foi sepultado. Epá, mas aqui, espera aí, aqui há aqui qualquer coisa. Então, mas espera aí, este aqui foi sepultado, mas não diz que os anjos vieram buscá-lo para junto de Abraão. Aqui o que é que diz? Foi sepultado. E diz a seguir no versículo 23, ali em tormentos, viu Lázaro lá longe com Abraão. Longe. Olha aqui a distância. Olha aqui a distância. Pai Abraão gritou, tem piedade de mim. Manda o Lázaro vir ter comigo, nem que seja para molhar a ponta do dedo em água e refrescar-me a língua, pois estou atormentado nestas chamas. O rico diz que, pai Abraão, esse desgraçado que vivia à minha porta, que nunca mereceu da minha parte nenhuma atenção, os meus cães lambiam-lhe as feridas, manda que esse venha, molhe o dedo em água, refresque e venha refrescar a minha boca porque eu não aguento. Sabes, o mais curioso disto tudo é que isto está-nos a reputar para uma vida eterna, sabes? Mas eu quero agarrar nesta passagem bíblica e também trazê-la para o nosso tempo de hoje. Quantas pessoas há à nossa volta, no nosso meio, que vivem um inferno, que vivem sempre a desejar refrescar-se, porque a sua alma está em tormentos. Porque o problema disto tudo, há pouco ouvi a minha filha dizer para o Hugo ali atrás, não, tu quase ias cortando o dedo e tal e coisa. E o problema é que o Manel foi ao médico porque tem um joelho, o outro foi porque tem não sei o quê, o outro vai ao médico e eu também vou porque quando corto, quando faço e que acontece. Mas o nosso problema não são as feridas exteriores. O problema do homem está no interior, amém? O nosso problema está no interior. É daí que provém todas as coisas. E
pegando nesta passagem bíblica e trazendo-a para o nosso tempo, para a nossa realidade, porque ela, nós ao lermos, ao falarmos em pai Abraão, aquele que já faleceu, que já morreu e que está junto com Deus, e que nesta passagem bíblica representa a figura de Deus que recebe aqueles que morrem em Cristo, aqueles que morrem em Deus, e refresca-lhes e manda que os anjos vai buscar a sua alma, não os deixa ficar em tormentos, porque eles foram homens e mulheres que, de alguma maneira, Deus viu neles razão para os ir buscar, razão para não os deixar ficar em tormentos. E de alguma maneira também, hoje nos nossos dias e de uma forma real, na nossa vida real, não naquilo que ainda está por vir, mas na nossa vida nesta terra, há pessoas que vivem em tormentos, há pessoas que andam sempre insaciáveis, há pessoas cuja sua alma não consegue saciar-se, há pessoas que hoje estão bem, amanhã estão terrivelmente mal, há pessoas que hoje querem dizer que estão bem, mas estão terrivelmente mal. Sentem a necessidade de dizer que estão bem porque não podem dizer que estão mal. Não é normal que se diga que estou mal, não é normal que eu demonstre as minhas fraquezas, não é normal que eu peça ajuda, não é normal que eu dê a minha parte fraca, não é normal. E esta é a nossa realidade. E então, manda que ele molhe a ponta do dedo de água e venha refrescar-me a língua, pois estou atormentado nestas chamas. A sua alma estava em chamas. Se tu reparares, antes lemos que o seu corpo foi sepultado. Não era o corpo que estava em chamas. E há pessoas na igreja, no nosso meio, que só vivem o atual. E só vivem aquilo que é físico. Mas aquilo que é mais importante é aquilo que nós não vimos com os nossos olhos. Amém? Aquilo que tu não vês com os teus olhos. Aquilo que não é visível. Aquilo que não é palpável. É o mais importante. E nós fixamos-nos muito naquilo que é o atual, o visível, o palpável. E esquecemos que a nossa alma é aquela que vai permanecer pela eternidade. Amém? Mas de que lado é que vai permanecer a nossa alma? De que lado é que a tua alma, hoje em dia, na tua vida real, no teu dia a dia, de que lado é que está a tua alma? Tu tens a certeza, o Espírito Santo revela-te que tu és uma pessoa salva? Ou isso é outro, fica para depois? É um problema que não é para agora. Os meus problemas agora são outros. Os meus problemas agora é aproveitar a vida enquanto posso viver. A Bíblia mostra-nos lá no final que o anjo dizia a uma das igrejas, a mesma coisa que dizer, Jesus dizia a umas igrejas: tens nome de que vives, mas estás... E esse é um drama que nós podemos ter. Termos nome de que vivemos, mas estarmos mortos. E estamos mortos em quê, diz a Bíblia? Nos nossos delitos e nos nossos pecados. Porquê? Uma distância. Há uma distância. E dizia... E respondeu-lhe Abraão, diz no versículo 25. Filho, respondeu-lhe Abraão, lembra-te que durante a tua vida tivestes tudo quanto querias. Fizeste a tua vontade enquanto quisestes. Ninguém te obrigou a nada. Claro que não. A salvação é pela graça. É um favor que nós não merecemos de Deus. Somos nós quem criamos as distâncias entre nós e o Senhor. Pela nossa forma de estar, pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de atuar. Somos nós que criamos essa distância. Pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Nós temos na nossa mão a chave de poder encurtar ou de poder aumentar a distância. E há pessoas que não estão preocupadas com isso, com as distâncias. Mas hoje em dia, e sempre foi, mas hoje em dia porquê? Porque é a nossa geração, é o nosso tempo.
É a tua oportunidade, é a minha oportunidade de poder ouvir o Evangelho, poder crer no Evangelho, poder receber o Evangelho e permitir que esse Evangelho faça aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, que o poder de Deus, por meio do Espírito Santo, possa transformar o nosso interior. Às vezes falo com pessoas e as pessoas dizem, isso é recorrente, muitas vezes dizem, pessoas que inclusive estão a servir ao Senhor, glória a Deus. Isto tem que ser devagar, irmão. Isto tem que ser devagar. Quando Saulo de Tarso, ficou cego, não foi devagar. Não foi primeiro um olho a ver luz que fuz, não foi depois o outro olho a ver luz que fuz, e depois foram-se fechando os dois olhos, ficou cego. Porque tinha que ser assim. Tinha que haver uma revelação de Deus àquela vida. Tinha que haver revelação. E enquanto nós não cairmos aos pés de Cristo, enquanto nós verdadeiramente não nos humilharmos e buscarmos realmente esse dom do arrependimento na nossa vida, nós vamos fazer parte de uma igreja gloriosa. Amém? Fazer parte. Mas nós não temos que fazer parte de uma igreja gloriosa, nós temos que ser uma igreja gloriosa. Aqui está toda a diferença. E aqui há uma grande distância. Há uma grande distância que alguns tentam encurtar com artifícios humanos. Somos humanamente adaptados a isso. Recorremos a argumentos humanos, materiais, físicos, para encurtar, para fazer crer que a distância não é assim tão grande. Está pertinho. Eu e Deus somos um. Eu busco ao Senhor. Eu amo a Deus. Mas muitas vezes há uma distância enorme na nossa vida. Lembra-te, durante a tua vida tiveste tudo quanto querias. Enquanto Lázaro nada teve. Ele está aqui a ser consolado e tu estás em tormentos. Além disso, há um grande abismo. E é aqui que eu quero vir. É que há um abismo, irmão. Há um abismo, diz a palavra de Deus, que nos separa e ninguém pode transpor. Só há uma forma de transpor esse abismo. Queres que eu te diga qual é? Alguém pode me dizer qual é? Qual é a única forma de nós podermos transpor este abismo? É porque aqui diz na palavra de Deus, há um grande abismo que nos separa e ninguém pode transpor. Mas eu quero contrariar aqui esta parte. E já vamos ver porquê. De que forma tu podes contrariar esse abismo? Amém? De que forma? Diz-me. Como? Fé. Mas fé em quem? Em Cristo, amém? Só em Cristo poderemos contornar o que está aqui. Porque aqui está a falar de um tempo vindouro em que já nada poderás fazer. No tempo em que o Senhor te chamar e encerrares os teus olhos e que não terás mais oportunidade. Mas por isso é que tu estás aqui neste lugar, nesta manhã. Eu creio. Porque Deus quer dizer-te que depois vai haver um grande abismo. E essa é uma luta que nós temos. A luta do porvir. A luta do atual. A luta do crer que há uma eternidade. E de que maneira é que vamos passar a eternidade? Por isso é que a palavra de Deus diz que é necessário que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade. Não uma parte da verdade. Não aquela verdade bonita, gloriosa que tu gostas de ouvir, que não te incomoda. Não nos incomoda. Há partes da Bíblia que não nos incomodam. Pelo contrário, eu quando leio certas partes da Bíblia até fico de peito inchado. Então o Senhor diz que eu sou filho de Deus, mais que vencedor. Eu sou embaixador de Cristo. Eu nem consegui fazer o 12º ano, como é que eu sou embaixador? Eu quase nem sabia ler nem escrever, como é que eu sou embaixador? Pois mesmo para aqueles que são indoutos, mesmo para aqueles que não são muito cultos, mesmo para aqueles que não têm grande intelectualidade, mesmo para aqueles que fizeram a 4ª classe à noite, a Bíblia diz que eles são embaixadores de Cristo, amém? Mas, para isso é necessário que o Senhor te revele, amém? Não basta só entrar nos intervalos, andar nos intervalos da chuva.
Irmãos, é complicado poder falar acerca destas coisas. Tenho uma grande dificuldade em falar acerca dessas coisas. Porque já o apóstolo Paulo também dizia, e longe de mim colocar-me nas sapatilhas ou nos sapatos do apóstolo, não vos pude falar como espirituais no sentido de que vocês pudessem assimilar a mensagem que eu queria trazer. E esta é uma grande dificuldade que eu às vezes tenho e olho para a palavra de Deus e sinto que há uma dificuldade de Deus a falar à minha vida. Porque eu ainda não estou preparado para certas realidades. Ainda me constrange certas verdades que Deus quer trazer à minha vida. E por isso é muito difícil também para mim, poder transmitir essas verdades. Eu não posso dar daquilo que eu não tenho. Amém? Eu não quero dar daquilo que eu não tenho. Mas eu quero deixar aqui uma grande preocupação nesta manhã. Eu vejo uma igreja como é que eu vou encontrar a palavra? É distante. Mas quando a distância é grande, no tempo em que vivemos ainda temos a oportunidade de encurtá-la, porque a nossa ponte é Cristo. Amém? Há uma ponte que é imensurável. Significa, por mais distante que tu estejas de Deus, por mais distante que tu estejas da salvação, em Cristo Jesus tu podes tê-la, porque a imensidão, a medida de Jesus é tão grande e que só Ele pode encurtar essa distância. O problema não é tanto aqui esta distância, é a forma como nós caminhamos, fazendo crer que estamos perto. Esta é a maior preocupação, é esta. A palavra de Deus diz que antes fosses frio ou quente, não é? Mas como és morno. E o problema da nossa vida é esta mornidão que nós vivemos. Esta autoconfiança que nós temos naquilo que somos, naquilo que fazemos. Esta falsa ideia de que não necessitamos do nosso Criador. É uma mentira tremenda que está semeada entre nós e que Satanás semeou de geração em geração, através de tantas culturas religiosas, através de tanta coisa que foi passada aos teus e aos meus antepassados e que hoje produziu aquilo que somos nós. Uma cultura que crê que não necessita de Deus na sua vida. Mas não podemos culpar os nossos antepassados. Senão que a palavra de Deus ensina que por meio do sangue de Cristo, essa maldição pode ser rompida, pode ser quebrada. Amém? Por meio do sangue de Cristo. Por meio de tu creres. Por meio de tu acreditares. Por meio de tu te enfocares nesse objetivo. Experimentares a Cristo. Então diz que a maldição pode ser rompida. Caso contrário, vai passar para os teus filhos. E dos teus filhos para os teus netos. A mesma postura. A mesma situação de coração. Pensando e crendo que podemos viver para sempre sem optar por Deus. Se bem que não é uma opção, é o único caminho que devemos percorrer. Amém? É porque dirigir-nos a Cristo não é uma opção. Nós estamos convencidos, às vezes estamos convencidos, a igreja está convencida que tem a opção de aceitar ou não aceitar. Sim, a Bíblia ensina que Deus dá-nos o livre-arbítrio. Mas Deus também diz que Ele quer salvar a todos. Amém? A todos. O Evangelho veio para todos. Para uma geração e para uma humanidade que estava perdida e está perdida. E está perdida, está condenada. Porque diz a Bíblia ensina que nós nascemos do pecado. E se não damos a volta ao texto, no pecado morreremos.
E depois um dia vamos estar como este homem rico, porque aqui o que está em causa não é as riquezas dele. Aqui o que está em causa é que ele sempre foi um homem que não se compadecia com ninguém, que não buscava a Deus, não procurava saber quem era Deus. E isso fazia com que ele fosse um homem calculista, frio, como todos nós já fomos e se calhar ainda temos muitas vezes a potência de o ser, tendência de o ser. Quando nós começamos a caminhar por nossas próprias forças em muitas etapas da nossa vida, eu não sei, os irmãos estão aqui, mais velhos, se caminham sempre em direção a Deus. Eu tenho algumas etapas da minha vida que eu estou a caminhar e tenho a consciência que não estou a caminhar na direção de Deus. Mas isso é um problema meu, amém? E o teu é o teu problema. E devemos, cada um de nós, saber em que direção é que estamos a caminhar. Devemos encurtar distâncias, porque aqui a questão do homem rico não era por ele ser rico. Porque aos pobres também lhes é dado afastarem-se de Deus, viverem longe de Deus. Mas o Senhor traz esta ilustração para demonstrar que aquele que busca só o seu, aquele que busca só viver para si, aquele que busca afastado de tudo e de todos, afastado de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus, esse vai viver em tormento. A sua alma, que é aquilo que vai prevalecer, a carne vai lá para baixo para os bichos que comerão a carne, até os ossos, se for preciso, dependendo da ossada. Há pessoas com ossos mais fracos, outros mais fortes. Mas que importa isso? Se é a nossa alma que vai prevalecer, como é que ela vai estar? É tempo de nos preocuparmos com isso. É tempo de nos preocuparmos com a salvação. É tempo de nos preocuparmos em buscar a Deus, buscar o seu Espírito, para que a verdade nos seja revelada. Porque eu posso estar aqui 2 horas, 3 horas, 4 horas e pode vir o pregador não sei das quantas e o outro que vem não sei de onde. O mais iluminado. No entanto, se tu não dispuseres o teu coração a crer, a acreditar, nada acontecerá. Sabes o que é que disse este homem? À parte dele pedir para o outro lá ir molhar para Lázaro, lá ir molhar a sua boca porque estava em tormento, ele a seguir lembrou-se que tinha irmãos. Olha só. Lembrou-se que tinha irmãos. Olha, eu tenho uns irmãos. No versículo 27. Ó pai Abraão, manda à minha casa, manda-o à minha casa do meu pai, retorquiu o rico, pois tenho 5 irmãos, é preciso avisá-los para que não venham para este lugar de sofrimentos quando morrerem. Mas Abraão declarou-lhe, têm as escrituras de Moisés e dos profetas. Ouçam os seus... O que é que diz? Ouçam os seus quê? Avisos. Sim, os profetas trazem avisos. Amém? De cada vez que alguém te falar em nome de Jesus Cristo, considera um profeta para a tua vida. Amém? O profeta não é aquele que é iluminado, o profeta não é aquele que a gente pensa que é uma pessoa especial. Os profetas nascem, vivem e morrem. Amém? Mas eles são, enquanto vivem, podem ser mensageiros de Deus para a tua e para a minha vida. E devemos interpretá-lo dessa maneira. Pois tem as Escrituras, tem os profetas, ouçam os seus avisos. Não, pai Abraão, é que se algum morto se levantasse e fosse lá, eles arrepender-se-iam. Olha aqui, o que é que está a dizer? Está a dizer, eles precisam de ver uma coisa fantástica. Eles precisam de algo sobrenatural, algo muito extraordinário. Se tu mandares lá um morto e ressuscitares esse morto, eles vão ver e eles vão acreditar. E a gente sabe que isso tudo é mentira. Quando tu não queres crer, quando tu não tens um coração voltado para Deus, pode vir um morto, 5 mortos, 10 mortos, tu vais continuar na tua vida. Tu vais continuar condenado nos teus delitos e nos teus pecados. Assim, todos nós somos assim. Porque não tem que ver com aquilo que é exterior, não tem que ver com aquilo que acontece à nossa volta. Porque muitas vezes aquilo que os teus olhos veem, os teus ouvidos ouvem, não significa dizer que é aquilo que vai mexer com o teu coração, com a tua alma.
A única coisa que vai mexer com a tua alma, com o teu coração, é a palavra de Deus ungida pelo Espírito Santo. É isso que vai fazer a diferença. Não são os grandes eventos evangelísticos, não são os grandes pregadores, os grandes cultos, com 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, e cai para a frente e cai para trás. Emocionalismo, sentimentalismo. Não! Deus não é um Deus de emocionalismo nem de sentimentalismo. Isso é inimigo da obra de Deus na nossa vida. E eu conheço muitas pessoas que são emocionais e puramente sentimentais. E a obra de Deus não se faz dessa maneira na nossa vida. Sim, da mesma maneira que o orgulho e a ansiedade, todos nós temos um quê de sentimentalismo e todos nós temos um quê de emocionalismo. Claro que sim, somos seres emocionais. Foi Deus que nos criou assim. Somos seres sentimentais. Temos sentimentos, é verdade. Mas não podemos ser guiados pelo sentimentalismo, nem guiados, nem condicionados pelo emocionalismo, mas sim pelo Espírito Santo. Porque é Ele que nos guiará em toda a verdade. Porque o emocionalismo e o sentimentalismo vai aumentar a nossa distância entre nós e Deus. É uma questão de distância. E há muitas pessoas que vivem essa distância, convencidas que estão perto. Mas na altura da verdade, na altura da prova, na altura em que têm que pôr o pé no fogo, não estão preparados. Veio o emocionalismo, veio o sentimentalismo, vem a crítica, vem a murmuração, vem a queixa, vêm tantas coisas. É nesse momento, é quando tu podes ver que uma pessoa está no caminho e que está a ser aperfeiçoada, é no momento da prova. E este homem dizia, não, manda lá um morto para que ressuscite. E Deus disse-lhe, não pá, não funciona assim. Eles vão ver o morto a ressuscitar e vão continuar iguais. Quantas pessoas a gente já viu aqui neste ministério a serem transformadas e hoje têm vidas diferentes e alguns de nós estão aqui nesta sala e observamos essas pessoas e como é que está o nosso coração? Modificou-se? Não. É a unção da palavra de Deus na nossa vida, é a revelação da palavra que vem transformar o nosso coração, que vem transformar o nosso interior. Não é o emocionalismo, não é um culto com muitas luzes, com muitos gritos, com muita emoção. Não é. É o aceitar a palavra de Deus, porque quando há uma pessoa que aceita a palavra de Deus, pode haver gritos, pode haver emoção, pode haver sentimentalismo, mas ela não está para aí preocupada. Por isso muitas pessoas levantam-se do seu lugar quando há um chamado e vêm preocupadas com aquilo que está à sua volta, daquilo que está a ver, em vez de virem constrangidas e contristadas no seu coração, vêm preocupadas com aquilo que está à sua volta. Não funciona assim. É por meio do arrependimento. Encurta a distância. Não permitas que a distância seja tão grande. Não permitas que chegues a um dia e que já seja irreversível essa distância. Busca a Deus, ora a Deus, busca o Espírito Santo de Deus, busca orar a Deus. Encurta distâncias. É urgente encurtar distâncias. Encurta distâncias no sítio de onde tu estás. Às vezes olhamos para a distância e ela parece grande, não é? Porque o Senhor diz no capítulo 29 de Jeremias, verso 11, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de lhes causar, não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Amém? É a única forma. Quando buscarmos a Deus com toda a integridade do nosso coração, então sim vamos encurtar as distâncias. E é necessário, é urgente que encurtemos as distâncias. Amém? Quantos estão comigo? Há necessidade de encurtar distâncias? Então vamos nos colocar de pé. Quando nos colocamos de pé, aparentemente, como nós quando pensamos no Senhor, pensamos para cima, não é? O Senhor está no céu. Sim, o Senhor está no céu, diz que esse é o lugar do seu trono, mas o Senhor também está aqui neste lugar. Amém?
porque Ele habita no meio do seu povo, porque Ele habita no seu povo. E Ele quer fazer uma obra. Ele diz que tem pensamentos de bem, como já acabámos de ler. Ele é que sabe os pensamentos que tem para nós, diz o Senhor. O apóstolo Paulo dizia aos Gálatas: caros irmãos, quero que saibais que o Evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Amém? Não é origem humana. Quando escutamos a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra do Senhor, devemos saber que não é de origem humana. É a vontade de Deus a querer manifestar-se na nossa vida. Porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente Jesus Cristo por revelação. Pois já ouvistes o que fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a Igreja de Deus, procurando destruí-la. Vê tu bem a distância que havia entre este homem e Deus. Entre Saulo de Tarso, que mais tarde viemos a conhecer como o apóstolo Paulo, a distância que havia entre um homem que em nome de uma religião, perseguia pessoas e as matava e as encarcerava. Imaginas a distância que é? E num momento só, Jesus Cristo encurtou essa distância. Amém? Tu vê bem a capacidade que Jesus tem de encurtar distâncias na tua e na minha vida. Se tu estás distante de Deus nesta manhã, ou te sentes distante de Deus, e não é uma questão de sentimento, é uma questão de realidade. Tu tens a consciência que estás distante de Deus. Tu tens a consciência que ainda existe, eu não direi um abismo, mas uma distância que tu não encontras maneira de a minimizar, de a encurtar. Vens ao culto, tentas ter um comportamento adequado, tentas ler a Bíblia quando podes. No entanto, gostarias, e porque tens a consciência que necessitas de mudar algo na tua vida, tu gostarias que Deus pudesse interferir. Porque Deus não vai interferir, provavelmente não vai interferir, não é que não o pudesse, mas provavelmente Deus não vai interferir se tu não quiseres. Porquê? O Senhor ensina-nos de uma forma muito simples. Eis que estou à porta aí. Fecha os teus olhos aí onde estás. Fecha os teus olhos. Não vale a pena olhar para mim, porque, ademais, sou mal vestido. Cara. Podemos vir a cultos maravilhosos, onde a palavra de Deus é pregada com exuberância, onde há uma eloquência de palavras, onde os pregadores, uns têm mais dom que outros. Podemos vir e isso pode acontecer. Podemos ir a eventos evangelísticos e, enfim, fazer parte de uma congregação. Podemos ir de missões. O problema não está nos eventos, nos cultos, nos pregadores, na palavra. O problema não está no país onde vivemos, onde dizemos que servimos ao Senhor, onde estamos a servir ao Senhor. O problema não está em nenhuma dessas coisas. O problema está na distância que há entre nós e Deus. E eu queria te perguntar nesta manhã: há distância entre ti e Deus? Não precisas de o responder. Há distância entre ti e Deus? As coisas da vida que se foram passando afastaram-te de Deus? Não tens tido comunhão com Deus? Não tens tido vontade sequer de buscar a Deus? Não tens tido sequer vontade de vir aos cultos, às campanhas, às vigílias, às reuniões de oração? Perdeste a vontade? Cuidado, irmão. Cuidado. Porque há uma distância que estás a cavar. E um dia essa distância vai estar bem patente aos nossos olhos. Um dia vamos dizer como aquele homem: ei! Ei! Como é que eu fui deixar isto acontecer? Ei! Não permitas que um dia tenhas que viver esse pesadelo. Porque o Senhor quer dar-te vida e vida com abundância. Amém? Então, para aqueles que consideram que estão longe de Deus, estão afastados, que têm deixado de cavar uma distância, eu quero fazer uma oração. Amém? E gostaria que, se quiseres e se puderes e se reconheces que tens essa distância,
pudesses orar comigo. Pai, no nome de Jesus, repete comigo, aqueles só que têm essa distância. Pai, no nome de Jesus, um dia eu levantei a minha mão e recebi-te, Senhor. Recebi a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas daí para cá, eu não tenho encurtado a distância. Tem havido uma distância entre mim e Ti. Essa distância é provocada por mim, Senhor. Eu reconheço. E nesta manhã, eu quero me despir de tudo aquilo que é falso, de todo o argumento que é enganoso. Eu quero despir-me de toda a mentira, toda a falsidade, e quero colocar o meu coração diante de Ti, Senhor. Quero colocar o meu coração em Tuas mãos, tal qual como naquele dia em que eu Te recebi, Senhor. E quero que me ajudes a encurtar a distância, porque há uma distância entre mim e Ti.